E eu creio que essa temporada vai marcar a tua vida. Jovens que não tinham fé, jovens que não andavam em fé, vão sair daqui de uma forma totalmente tocada pelo Espírito Santo. E vocês vão começar, nós vamos começar a viver a fé que o Senhor quer que vivamos. Deus nos deu a fé. Deus nos presenteou, porque a Bíblia fala que é dom dele, é dele. E o que nós estamos fazendo com essa fé? Por isso o tema é Just Do It. Apenas faça. Você já tem, apenas faça. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus ela é muito forte quando ela fala nesse texto aqui sobre a fé. É algo que salta os meus olhos. Toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, e eu vejo aqui na galeria dos heróis da fé, os exemplos de fé, aqueles homens que agiram, viveram, pensaram, serviram em fé. Isso motiva muito o meu coração. Eu quero ler para vocês o que está escrito na palavra de Deus, no capítulo 11, versículo 1. Eu quero que você abra também comigo a sua Bíblia. E nós vamos ler. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Vamos ler de novo? Eu quero que você leia só o versículo 1 junto comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou tocando, mas eu estou crendo. Não é meu ainda. Não tive ainda um encontro com aquilo, ou com aquela pessoa, ou até mesmo com o Senhor. Mas eu acredito. E eu vou até as minhas últimas forças, porque eu acredito, eu tenho fé. A fé vem pelo ouvir e crer na palavra de Deus. A Bíblia cita isso. A fé vem pelo ouvir e crer. Fala comigo assim: a fé vem pelo ouvir e crer na palavra de Deus. Você não adquire fé vindo à igreja. Você não adquire fé devolvendo o seu dízimo. Você não adquire fé ajudando alguém financeiramente ou doando alguma coisa. Você não adquire fé lá na tua casa com teu pai, com a tua mãe. Você adquire fé ouvindo e crendo na palavra de Deus. E o que essa palavra tem para mim e para você é algo muito grande. Quantos acreditam nisso? Diz amém. Nessa temporada nós seremos muito impactados, e a nossa fé vai ser fortalecida e aguçada a cada sábado até o Confra Live. Cara, quantos aqui, acho que todo mundo, né? Antes de estar aqui em Araçatuba, quantos aqui já conheciam o Burger King? Levanta sua mão, você já conhecia Burger King, né? Quantos aí já conheciam? Levanta a mão bem alta, você conhecia, legal. Cara, quando você descobriu que o Burger King ia vir para Araçatuba, qual foi a expectativa do teu coração? Eu imagino que o Diego, ele deve ter... Giovanni, então, meu Deus do céu. BK Princess, 6 hambúrguer, meu Deus do céu. Vou nem olhar para você, tá? Para não dar. É você mesmo, Eric.
Querido, a expectativa, o Du ali, ó, meu Deus do céu, a expectativa que você criou para quando chegou uma hamburgueria em Araçatuba, algo que era conhecido mundialmente, algo que todo mundo olhava, meu Deus, Burger King, ai que delícia. Você ia lá para Prudente, lá para Rio Preto, ia para São Paulo, queria achar um Burger King. Eu lembro que a gente foi no show da Hilson, cara, foi demais, parou no Burger King, comemos que nem doido. Mas quando chegou na nossa cidade, a expectativa de comer foi tão grande que você chegou lá, tinha 700 pessoas na fila, você ficou lá fora assim esperando 1 hora. Quantos aqui ficaram esperando na fila muito tempo quando chegou o Burger King? Quantos lembram disso? Mas você gerou uma expectativa. Estou dando um exemplo bem chulo aqui. Mas tantas e tantas coisas que nós geramos uma expectativa. Coisas materiais, físicas, que nós geramos uma expectativa, que nós geramos algo em nós e falamos, nossa, cara, eu vou ter aquilo, nossa, vai chegar o dia, nossa, está chegando aqui. E você começa a gerar aquela expectativa e começa a gerar em teu coração uma vontade. É isso que você tem que criar todos os dias em teu coração, relacionado à fé, relacionado ao Senhor, relacionado às coisas de Deus, relacionado às coisas que o Espírito Santo tem para você, relacionado àquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem já desenhado, como eu falei semana passada, para você e para mim. O problema é que muitas vezes nós geramos expectativas para tantas coisas, mas para aquilo que Deus quer para nós, para aquilo que Deus tem preparado para nós, nós não geramos expectativa. Nós viemos para o culto e nós estamos preocupados em sair depois. Nós viemos para o culto e nós estamos preocupados se o culto vai demorar 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 1 hora. Nós viemos para o culto preocupados quem vai pregar, que louvor vai ter. Nós vamos para o trabalho, muitas vezes preocupados com aquilo que nós temos que realizar durante o nosso dia. Eu não estou falando que é errado se preocupar com isso, mas a preocupação maior, a expectativa maior que nós temos que gerar em nosso coração, nós não geramos, que é um desejo, um anseio pela presença de Deus, é um desejo, é um anseio para viver, pensar em fé. E nesses dias, nesses 4 sábados, eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural, e essa juventude vai ser uma juventude que vai andar por fé em todos os momentos, em todos os segundos, em todos os minutos. Meu irmão, você vai andar o tempo todo, você vai passar na rua, você vai cheirar fé, só cheiro de fé. Porque cristão tem que ser assim, cara. Crente não pode ser morto, crente não pode ser morno. Quem assistiu aí Quarto de Guerra? Quem já assistiu? Meu Deus, hein? Quem não assistiu, você vai entender. Café morno ninguém gosta. Você tem que ser quente. E a primeira mensagem dessa temporada, o tema dela é fé, o meu pensamento constante. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: eu tenho que pensar o tempo todo no Senhor. Fala assim: eu tenho que pensar o tempo todo na fé. Fala assim: a fé tem que estar constantemente em meus pensamentos. Para iniciarmos essa jornada de mensagens, essa jornada, esse tempo, eu quero falar sobre a fé em constante funcionamento
na nossa mente. A fé em constante funcionamento, ela não para em nossa mente. A nossa mente, ela é uma coisa muito louca. Quem consegue entender a nossa mente? Tem coisa que você lembra lá de quando você tinha 3, 4 anos. Tem coisa que aconteceu semana passada e você não lembra mais. Incrível. Incrível como que a nossa mente trabalha. E a nossa mente é aquela que envia as informações para o nosso corpo realizar. Para eu mexer meu braço, a minha mente enviou uma informação para o meu braço. Aqui dentro. Para eu estar falando para vocês, a minha mente enviou uma informação. Os meus músculos, os meus nervos obedecem. É tudo que está aqui. É o HD. Fala comigo assim, o meu HD não é externo, ele é interno. Você tem um HD interno aqui, meu irmão, que é muito maior do que qualquer HD. Quem que é o fera aí? Steve Jobs? Sei lá, não conseguiu inventar uma máquina mais poderosa do que essa aqui. O seu HD foi criado por Deus. O meu e o seu HD tem um dono, aquele que assina embaixo. Fui eu quem criei. E o poder desse HD é muito grande. Aquilo que nós pensamos diz muito a respeito de quem nós somos. Fala assim, aquilo que eu penso diz muito a respeito daquilo que eu sou. Sempre que nós temos uma emoção, um sentimento, é gerado algo em nós que transforma assim em sensação física. Vou dar um exemplo. Quando você está assistindo, não é para assistir, tá bom? Não é bom. Mas quem aqui já assistiu filme de terror? Quando você está assistindo filme de terror, meu irmão, qual que é a primeira coisa, quando você vê um negócio, a primeira coisa que acontece com você? Medo. O que acontece? Às vezes dá um arrepio, às vezes a espinha dói. Quem já sentiu isso aí? Meu irmão, isso é coisa que Satanás usa para entrar na sua mente, no seu pensamento. Enquanto a sua mente trabalha, ela lança no seu corpo coisas para que você sinta. Deus tem algo preparado para mim e para você, e Ele nos deu de graça para nós agirmos. O Senhor nos deu a fé. Essa fé tem que estar o tempo todo em nossa mente, para que ao trabalhar do Senhor, quando Ele lança a fé, quando a gente vê algo, alguma situação, automaticamente a fé que está em nosso pensamento, ela vai passar para algum membro de nosso corpo, e alguma coisa vai acontecer. Nós pensamos em tantas coisas, é o tempo todo raciocinando. Quem aqui já tentou falar, já brincou assim, eu vou tentar parar de pensar? Você não consegue. Você não consegue parar de pensar. Não dá. É o tempo todo pensando. Mesmo que você não está pensando em nada. Pronto, já pensou em nada. Não tem jeito. Ah, eu estou dormindo, não estou pensando. Tá. Você está pensando. E na nossa mente é onde enfrentamos as maiores batalhas. Fala comigo assim, na minha mente eu enfrento muitas batalhas. É na mente que vem os medos, é na mente que vem as vontades, as alegrias, as tristezas, os sorrisos, o pranto, o choro. Começa tudo aqui. Provérbios 23:7 fala assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Falando referente ao homem, como imaginou em seu coração, assim ele é. Como você imagina em você, você pensa quem você é, assim você é.
Se você ficar pensando, aquela menina que é magrela, magra, você não vê, você vê até o ossinho, você vê tudo, os ossinhos. Não tem anel que serve nela, tão magra que ela é. Ela olha no espelho e, ai, tô gorda. Ou o camarada se acha magro demais, o camarada se acha pequeno demais, o camarada se acha talvez burro demais, o camarada se acha pequeno demais diante dos outros. Aquilo que você pensa, você se torna. Aquilo que você pensa, você começa a viver em função daquilo. E é por isso que eu quero nessa noite trazer para o teu coração que a fé tem que ser um pensamento constante seu. A fé tem que ser algo que inunde a sua mente todos os dias de sua vida. Quando você tiver a fé no seu pensamento, quando você pensar em fé, meu irmão, todas as outras coisas vão ficando fáceis. A palavra de Deus fala sobre os nossos pensamentos. Deus sabe de todos eles. Salmo 94:11 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Nossos pensamentos, meu irmão, são fúteis. Nossos pensamentos muitas vezes são tão bestas. E o homem sempre falhou nisso. Mas chegou a hora disso mudar, porque nós teremos uma geração que não tem mais pensamentos fúteis. Não tem mais pensamentos tontos e tolos. Eu não estou falando que você não pode contar piada mais. Eu não estou falando que você não pode brincar mais. Eu não estou falando que você não pode se alegrar mais. Eu estou falando em relação a coisas sérias. Eu estou falando em relação a pecado. Eu estou falando em relação a aquela baixa autoestima. Eu estou falando em relação àquele sentimento que muitas pessoas têm de que não são nada, de que não podem nada, de que não conseguem nada. E o engraçado de tudo isso é que nós não podemos nada mesmo. Mas a fé não vem de nós, a fé vem de Deus para mim e para a tua vida. Se nós queremos apenas fazer, nós precisamos pensar como Jesus pensa. Salmo 139, capítulo 139, versículo 2 fala assim: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Meu irmão, Deus sabe de tudo da tua vida. Deus sabe tudo o que você pensa. Deus sabe tudo o que você imagina. Deus sabe tudo que está aqui na sua cachola. Por isso, sabendo que Deus sabe disso, sabendo que Deus te conhece, sabendo que Deus conhece os seus pensamentos, sabendo que Deus conhece o seu interior, nós precisamos aprender a pensar com fé. Nós precisamos levantar os nossos braços e falar: eu serei um homem e uma mulher de fé. Os avivamentos morrem porque as pessoas perdem a fé. As pessoas começam até pensando na fé, mas daqui a pouco param de pensar na fé e começam a pensar em outras coisas. É aí que morre. A fé em Deus é a única que pode nos levar a algum lugar. A fé é aquilo que agrada a Deus, não somente no que se diz respeito a bênçãos, mas a fé é algo muito mais profundo, é algo que não tem troca, é algo que não tem valor que se compre. Quem pensa pela fé jamais põe a confiança em si mesmo. Quem pensa pela fé jamais põe a confiança nos seus bens ou naquilo que você pode fazer. Quem pensa pela fé, quem tem um pensamento na fé, ela não põe o bem nos seus potenciais, ela não põe a fé, ela não põe aquele desejo de realizar as coisas através daquilo que ele tem, daquilo que ele pode, daquilo que ele consegue. Mas quando alguém pensa, quando alguém tem realmente um pensamento genuíno, um pensamento em fé, isso aí tudo suplanta o orgulho,
A fé suplanta o orgulho, a fé arranca o orgulho, porque a fé faz você acreditar em alguém superior a você, que é Deus, Jesus e o amado Espírito Santo que está na minha e na tua vida. É por isso que nessa noite, nós vamos falar muito sobre isso. Jesus tinha os pensamentos de Deus, Jesus pensava como no céu. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 139, 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Aqui o salmista está declarando como é grande, como é preciosos, como são preciosos os pensamentos de Deus. Sabe por quê que o salmista está falando isso? Porque o salmista começou a pensar como Deus. O salmista começou a pensar com os pensamentos de Deus. Ele não pensava mais, mas ele deixava Deus pensar por ele. A fé era algo que estava no coração do salmista aqui. Por isso que ele declara: quão formosos são os seus pensamentos. Isaías 55:9 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando nós vivemos em função dos nossos pensamentos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos, nós não damos em nada. Mas quando nós olhamos para o Senhor e botamos o nosso pensamento, a nossa mente para funcionar em função dEle, com fé nele, meu irmão, ninguém te segura. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: ninguém vai te segurar. E hoje nós vamos sair daqui pensando diferente. Nossos pensamentos borbulharão fé a cada segundo. Onde nós andarmos, o que nós fizermos, aquilo que nós pensarmos, será sobre fé. Ah, Lucas, vou ficar falando de fé o tempo todo? Não, não é isso. Mas você vai ser alguém de fé. Porque da tua mente não vai sair, do teu corpo, na tua boca não vai sair palavra, dos teus membros não vão sair movimentos que sejam sem fé. Porque a tua mente, na tua mente, dentro da sua cabeça, dentro de você, você vai respirar fé. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar alguns passos. Eu quero que você anote aí alguns passos para viver pensando na fé. Alguns passos para ter a fé como meu pensamento constante. Alguns passos para eu ter a fé como algo que eu não abro mão. Pode vir professor de que for, pode vir professor que quiser falar bobeira, asneira, abobrinha para lá e para cá. A minha fé eu não abro mão. O que está aqui dentro, o que está no meu coração e na minha mente, eu não abro mão. Para que isso aconteça, nós precisamos fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos nos esvaziar dos nossos pensamentos, de toda a maldade, e deixar Deus preenchê-los com o que é dele. Quem está com a sua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia bem alto. Eu gosto de fazer isso aí no culto, muito bom. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Esse texto é um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus. É um dos textos que eu mais gosto. É um texto muito forte. Eu queria que você anotasse aí na tua Bíblia. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu vou ler de novo, e eu quero que você repita comigo. Tudo aquilo que é bom para você pensar. Vamos lá, 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que for. Não, vamos ensaiar. Está mal ensaiado esse negócio. Está mal ensaiado.
Eu vou ler, você vai falar o que é bom para você pensar, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que for, 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 se houver algo de, ou digno de, pensem nessas coisas. Não tem como ser alguém que anda constantemente pensando em fé, pensando na fé, realizando aquilo que tem dentro dele, que é a fé. Não tem como, sem você se esvaziar daquilo tudo que talvez esteja dentro do teu coração, daquilo tudo que talvez você esteja pensando. Agora eu vou fazer uma pergunta, não é para você responder em voz alta, mas é para você responder para você mesmo. No que você tem pensado? Quais são os seus pensamentos? Será que você tem pensado só em impureza? Será que você tem pensado só em maldade? Será que você tem pensado só em ganância, só em dinheiro? Será que você tem pensado só em você mesmo? Se você quiser ser alguém de fé, você e eu, no caso, precisamos pensar em tudo que é verdadeiro. Precisamos abandonar totalmente a mentira. Precisamos abandonar muitas vezes a mentira que talvez nós mesmos criamos e nós mesmos caímos nela. Porque o Satanás é tão sujo que ele faz você mentir e ele faz você acreditar na tua própria mentira. Comece a pensar em tudo que é verdadeiro, cara. Abandona aquilo que é mentira. Abandona aquele pensamento que vem na tua mente quando você realiza algo de errado. Aquele pensamento que o Senhor fala em você, Deus coloca em você, porque você tem fé, e Deus lança em você e Ele fala assim, confessa. Mas você fica aquele negócio, aquele comichão. Não fala não. Eu aprendi uma coisa: tudo aquilo que vem para trazer confusão não é de Deus, mas tudo aquilo que vem para trazer construção é do Senhor. Tudo aquilo que vem para te confundir não é de Deus. Mentira é confusão. E tem muitas pessoas que não pensam pela fé, que não pensam totalmente com fé, que não são pessoas de fé, porque vivem na mentira. Outra coisa, tudo que for nobre, tudo que for grande, tudo que for bom, pense nisso, meu irmão. Só tem pensado em miséria, só tem pensado em porcaria. Outra coisa aqui, tudo aquilo que for correto. Tem muitos que não crescem porque não são corretos, no mínimo, no pouco. Hoje não é aquela mensagem que você vai sair daqui rodopiando, talvez. Mas hoje é aquela mensagem que tem que entrar no teu coração e você fazer uma autoanálise de quem você está sendo. Porque virada de ano não vira ninguém. 2015 para 2016 não muda nada se você não mudar. O calendário virar, o ano passar, a gente vir na igreja. O que muda mesmo é a sua atitude. O que muda mesmo é aquilo que você vai realizar em 2016 ou não. Será que nas suas orações você tem falado para o Senhor: Senhor, me ajuda em meus pensamentos? Será que nos teus MDAs você tem falado: meus pensamentos, eu penso muito ódio, eu quero matar todo momento, eu quero brigar todo momento, eu tenho inveja, o pensamento é impuro. Será que você tem feito isso? O problema é que tem muito aqui que está assim, ó.
uns até bocejando. É engraçado que para falar sobre, quando a gente está falando sobre avivamento, sobre mas quando fala sobre transformação de vida, sobre pecado, mas todo mundo fica assim, meio quietinho. Não tem como pensar pela fé sem renunciar, sem abandonar aquilo que está dentro de nós. Meu irmão, isso é questão de física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como na sua mente ter divisão. Não tem como ter um muro na sua mente em que um lado é fé, outro lado é só porcaria. Você tem que abandonar. Tem que começar a andar em pureza, tem que começar a andar em santidade. Tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo de excelente, tudo aquilo que gera louvor a Deus, pensem nessas coisas. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: se liga, Deus quer falar com você. Muda seus pensamentos hoje. Fala assim: tira o lixo e coloca aquilo que tem de novo para você. Isaías 55, versículo 7 fala assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Essa santificação não vem, essa santificação, meu irmão, não vem da tua carne. Essa santificação não vem do teu desejo, porque há uma diferença muito grande em sentir vontade de ser santificado e buscar a santificação. Essa santificação vem através da palavra de Deus. Ela é a única que pode limpar. Aqui eu vou falar várias coisas, mas eu quero frisar numa palavra, que é o que a gente está falando hoje, sobre pensamentos, sobre a nossa mente. A palavra de Deus é a única que pode transformar a tua vida. E eu quero ler para você Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando você estiver com a mente muito poluída, enquanto você estiver com a mente muito destruída, enquanto sua mente, porque quando você está com a mente poluída, você sai na rua, você não pensa nas coisas de Deus, você pensa em você, você pensa naquilo que você tem que realizar. A palavra de Deus é a única que você pode abrir, chegar na tua casa, no teu quarto secreto, no teu lugar secreto, e você começar a falar com o Senhor, e você começar a ser íntimo dEle. E a hora que você abrir a tua palavra, a palavra de Deus, a tua Bíblia, você vai abrir ela, o Senhor vai começar a falar com você, o Senhor vai começar a mostrar para você os seus erros. Olha, filho, você precisa nisso, você precisa melhorar naquilo, você precisa crescer naquilo, você precisa tirar isso, você precisa acrescentar aquilo. Essa santificação vem através da palavra de Deus. Essa limpeza do pensamento, quem faz não é você, essa limpeza é o Senhor. Você precisa buscar, dar o primeiro passo. Você quer ser alguém que pensa pela fé? Ah, pastor, eu fui orar pelo irmão e não curou, né? Não sei se dá certo esse negócio mesmo não. A sua fé morreu porque você ouviu a voz de Satanás falando que não dá certo, falando que não é, que não pode, que não tem jeito. Mas Deus olha para você e fala: pode dar certo, é pela minha palavra. Tenha fé e tome posse. Mas o problema é que a sua mente está tão poluída com Satanás, está tão poluída com bobeiras, que você acaba ouvindo mais ele do que a Deus. Se você quer
ter fé como seu pensamento constante. Ai, eu queria ser igual o Giovanni, eu queria ser igual o Diego, eu queria ser igual você, eu queria ser igual o pastor Marcelo. Ai, pastor, eu não consigo. Ai, sabe, não, chega uma hora que não dá, eu não consigo orar, eu não consigo. Sabe por quê, meu querido? Porque você não está fortalecendo a tua fé, você não está pensando constantemente nas coisas que Deus quer que você pense. A sua mente só tem bobeira, e quando está aqui, vem para cá, ou vice-versa. Mas quando está aqui, já era. Mas quando entra a fé na tua mente, quando você entende o que é a fé, quando você entende que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, quando você entende que a fé é a certeza daquilo que eu não toco, quando você entende que a fé é aquilo que eu preciso para viver, meu irmão, passa para cá. Quando passa para cá, você não quer mais abandonar, porque as coisas começam a acontecer. Segundo lugar, se nós queremos que a fé seja o nosso pensamento constante, nós precisamos abandonar os nossos achismos e deixar Deus se revelar a nós. Fala assim: eu preciso deixar de lado os meus achismos. Eu preciso deixar de lado aquilo que eu acho e pedir para Deus se revelar para mim. Às vezes nós até queremos ter fé, às vezes nós até viemos para a igreja buscar, às vezes nós até oramos no nosso quarto, às vezes nós nos ajoelhamos, abrimos a palavra, Deus, fala comigo, Deus. Porém a nossa mente está cheia de achismos e bloqueios, que acaba matando a nossa fé. Levanta tua mão comigo e fala assim: eu repreendo na minha vida tudo aquilo que eu acho, que eu penso, e eu peço, Senhor, se revela a mim com poder. 2 Coríntios capítulo 10 diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em outras palavras, tudo aquilo que me atrapalha de conhecer a Deus, eu arranco, tiro da minha vida. Eu levo cativo todo o meu pensamento, tudo aquilo que me atrapalha de conhecer mais de perto o Senhor, eu arranco fora da minha vida. Todo esse pensamento que não presta, eu tiro, para obedecer a Cristo, e para que Cristo fale comigo, para que Ele seja o meu norte, para que Ele seja aquele que me leva. Os fariseus eram assim. Quantos aqui já ouviram falar de fariseu na Bíblia? Os fariseus eram uma turma que gostava de estar nos púlpitos, era uma turma que gostava de mostrar sabedoria, era uma turma que gostava de mostrar que eles estavam bem. Eles gostavam de passar a mão, bater a mão no peito, falar: eu posso, eu sei. Você, publicano, pecador, você não presta. Eu sou um fariseu. E o interessante é que Jesus chega para os fariseus, cara. E Jesus, ele não Jesus, com toda a simplicidade e fé que ele tem, Jesus, ele dá um balde de água fria, ele dá um banho nesses fariseus, ele bota todo mundo no bolso. Em N situações da palavra de Deus, quando você vai para a Bíblia, você encontra Jesus acabando com o orgulho dos fariseus. Por isso que eu falei que a fé, ela mata o orgulho. Tem muita gente que não acredita nas coisas que acontecem aqui. Tem muito jovem que não acredita
que as coisas vão acontecer, que não acredita que Deus vai curar, que não acredita que Deus vai libertar, que não acredita na transformação de alguém. Um dia eu ouvi de uma pessoa: não, aquele lá não tem mais jeito. Eu falei para ele assim: vem cá, você um dia teve jeito. Por que aquele lá não tem mais jeito e você tem? Por que você teve jeito e aquele lá não tem mais jeito? Não, porque eu já vi muito desse tipo aí. Mas cuidado, que muito desse tipo que você viu pode vir orar por você um dia ainda. Os fariseus eram assim, eles tinham achismos, eles tinham coisas que eles achavam. E quando chega um Jesus todo descolado, quando chega um Jesus cheio de fé, é assim que vai acontecer. Seu patrão vai se achar o melhorzão. Aquele irmão, aquele colega seu vai se achar o pá. Negócio de crente, não dá certo. Mas quando você chegar perto, você não vai precisar falar nada. O Espírito Santo já vai incomodar o coração daquela pessoa pelo tamanho da tua fé, por aquilo que você vive. Não é por aquilo que você simplesmente tenta, acha, mas é por aquilo que você vive de verdade. Não é por aquilo que você faz aqui na igreja, mas é por aquilo que você faz lá no seu quarto, quando você está sozinho. É por aquilo que você faz lá com a sua namorada, quando você está com ela. É por aquilo que você faz lá com o seu pai. É por aquilo que você faz lá quando não tem ninguém na tua empresa olhando. A Bíblia fala que o Senhor manda nós orarmos em nosso quarto, escondidos. Que Deus, que tudo vem escondido, tudo vem oculto, Ele vai recompensar. O engraçado é que nós só olhamos para a oração nesse lado. Nós esquecemos os pecados ocultos. Nós esquecemos os pecados escondidos. A Bíblia fala que nada é oculto para Deus. Ele vê tudo. E da mesma forma que Ele vai te abençoar e te honrar quando você buscá-lo verdadeiramente de coração. Você que está vivendo em pecados ocultos, em vida oculta, você que é mentiroso, é totalmente falso, hipócrita, pode ter certeza que o juízo de Deus vai vir sobre a tua vida também. Uma hora. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja até você fazer seu Senhor, até você morrer. Mas um dia o Senhor vai olhar para você e vai falar: aquilo lá, aquilo outro que você fez, eu vi. A gente vai ter que prestar conta diante do Senhor. E muitas vezes nós julgamos nossos pastores, nós julgamos nossos líderes. Muitas vezes eu não julgo meus pastores. Eu falo que precisa ser falado. É um princípio que eu aprendi. Se eu tenho alguma coisa para falar ao meu pastor, eu vou nele. Se eu tenho alguma coisa a saber do meu pastor, eu vou nele. Se eu tenho alguma coisa que eu não gostei, eu vou nele. Eu não fico fomentando. Mas tem pessoas que vêm na igreja só para julgar os pastores. Tem pessoa que fala mal do líder de célula. Tem pessoa que fala mal, que mete o pau. Ai, porque meu líder de célula só quer saber de ficar me mandando mensagem para orar. O meu líder de célula só quer saber de multiplicar. Multiplicar. Que negócio é esse? Tem uma diferença. O teu líder de célula vai entrar com um rebanho muito grande no céu. É perigoso você entrar sozinho. Você quer? Tem muita gente com muito achismo. Hoje é o dia de nós quebrarmos isso para a glória de Jesus e começarmos a andar como jovens que andam, que pensam na fé o tempo todo, que pensam pela fé, que vivem pela fé. Chegou o momento, meu irmão. 2016 é o ano em que nós não vamos perder nenhuma batalha para Satanás. Se você quiser perder a batalha para Satanás, a dica é a seguinte: para de orar, para de buscar, seja rebelde. Essa é a dica. É uma dica que ele
muitas vezes já passou para vocês. Mas se você quiser ganhar, tire tudo aquilo que você acha que você é, tire tudo aquilo que você pensa que você é, deixa no altar do Senhor, entrega no altar do Senhor, lança fora. E você vai ver um jovem que anda pela fé, uma jovem que pensa pela fé, um jovem, uma jovem que sabe o momento, que em todos os momentos é uma oportunidade para ela poder usar a fé que tem nela. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Os fariseus estavam falando que Jesus estava expulsando demônio com o espírito de Beelzebu. E Jesus fala assim, a palavra de Deus fala, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse: toda casa dividida, todo reino dividido. Ou seja, Satanás, meu irmão, não vai expulsar demônio. Quem expulsa demônio é só Jesus de Nazaré. Quem tem poder sobre demônio é só Jesus. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15:19, Marcos 7:21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Marcos 7:21. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Cara, Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Esse último texto que eu li, Jesus estava falando com os discípulos. Os discípulos estavam falando: quem vai ser o maior? Quem vai ser o melhor? Jesus pegou uma criança, pôs do lado dele e falou assim: quem for como uma criança. Muitas vezes nós queremos crescer, muitas vezes nós queremos ser adultos demais. Eu sei, porque eu estudei, porque eu vi, porque na igreja que eu ia era assim, porque antigamente não era desse jeito, porque não bababá, mas nada que nada, não vale nada o que você está falando. O que vale é o que está na palavra de Deus. Quer viver por fé? Quer pensar como alguém que pensa na fé o tempo todo? Seja como uma criança. Pega os seus achismos, pega tudo aquilo que você pensa, que você sabe, joga no altar e fala: Deus, eu não sei nada. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim também. Tem muita coisa que eu acho, isso eu tenho que arrancar da minha vida, tenho que tirar da minha vida. Ah, porque eu acho que não deveria ser assim, porque eu penso que... Meu irmão, o único que tem que pensar por mim é Deus, o único que tem que pensar por você é Deus. Quando você deixa ele tomar conta dos seus pensamentos, quando você começa a pensar naquilo que Ele tem para você, meu irmão, você começa a viver por fé, a andar por fé, a pregar por fé, a falar por fé, a pensar por fé. Terceiro lugar, nós precisamos tomar a nossa posição, pois nós não somos daqui. Levanta a mão comigo, fala comigo assim: eu não sou daqui. Não, mas fala mais alto: eu não sou daqui. Colossenses 3, 1-4 fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com glória, com Ele em glória. Anota esse texto na tua Bíblia, começa a estudar sobre esse texto aí. Hebreus capítulo 11, versículo 13-16 fala assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Cara, olha que forte esse texto. Esse texto está falando dos heróis da fé, o mesmo texto de Hebreus. E numa parte ele fala assim, que aqueles ali, eles poderiam muito bem ter retornado, ter escolhido parar, ter escolhido ir para trás, mas eles não pararam, eles continuaram, eles manteram firmes na fé, eles se manteram firmes na fé, porque o pensamento deles não estava aqui, o pensamento deles estava lá, no Senhor, nas coisas do céu. E olha o que o texto fala, na finalização do texto, por essa razão, meu irmão, não estou falando de você se envergonhar de Jesus. Eu não estou falando eu estou falando de Deus. Deus não se envergonhar de nós, cara. Olha o nível que esses caras chegaram. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Quantas vezes nós temos envergonhado o nome de Deus? Mas eu profetizo que Deus vai olhar para mim e para a tua vida. Deus está olhando hoje para mim e para você, para a Juventude Alive, e está falando assim: eu não me envergonho de ser o Deus deles, eu não me envergonho de eles declararem, o meu Deus é Ele, eu não me envergonho, Deus não vai se envergonhar de nós, porque nós somos um povo que pensa pela fé. Os meus pensamentos são constantemente em fé. Nosso pensamento tem que estar na eternidade. Se eu só penso aqui, se eu só penso nas coisas daqui, se eu só tenho o que é daqui, eu vou viver só o que é daqui. Mas se os meus pensamentos estão lá no que o Senhor tem, eu vou viver o que Ele tem lá. Eu tenho uma frase aqui: a fé não é um objeto comprado, usado e esquecido. A fé é o combustível que precisamos, é a peça fundamental na vida do cristão. É o reino dos céus sendo operado na terra através daqueles que creem e são de lá e vivem as coisas celestes. A fé não é um negócio que você compra, não gostei mais, eu paro. A fé é o teu combustível. A fé é o que você tem que todo dia gerar no teu coração. Eu vou sair hoje, eu vou pregar o evangelho. Eu vou sair hoje, eu vou curar os enfermos. Eu vou sair hoje, porque é algo que está na sua mente. É algo que não, você dorme, acorda, você dorme, acorda, dorme, acorda, e aquele ciclo continua, porque é algo que está dentro de você. Quarto e último lugar, queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Fé é meu pensamento constante. Se eu quero ter um pensamento constante, eu preciso esvaziar dos meus pensamentos, esvaziar de toda a maldade e deixar Deus preencher. Eu preciso abandonar os meus achismos e deixar Deus se revelar a mim. Eu preciso tomar posição, pois eu não sou daqui, eu sou do céu. Eu sou agente do céu. E em quarto e último lugar, eu preciso saber que cada momento é único e pode ser tarde demais para pensar em fé. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: cada momento é único. Fala para essa pessoa assim: pode ser que amanhã eu não te veja. Cada momento é único. Quando você coloca o seu pensamento nisso, meu irmão, quando você entrega a sua vida para viver fé, cada momento passa a ser único para você. Cada momento passa a ser ímpar. Cada momento passa a ser um momento em que você não vai trocar por nada ou por qualquer outra coisa. A palavra do Senhor fala em Eclesiastes, capítulo 3, 10.
Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, Salmo 90, falei errado, Salmo 90. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimentos, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Os nossos dias são contados. Talvez você chegue nos 70, 80. Talvez alguns chegam a 100. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. E é por isso que nós temos que viver constantemente com o pensamento nas coisas do alto. É por isso que nós temos que pensar constantemente na fé. A fé tem que ser algo que está constantemente em nosso pensamento. Tem que ser a nossa forma de pensar. Tem que ser a nossa forma de pensar. Chega um irmãozinho para você: ai, Luan, eu estou com uma dor aqui, Luan, eu estou com uma dificuldade em casa, Luan. A pessoa que tem fé, ela já declara: em nome de Jesus você está curado, em nome de Jesus isso não faz parte mais da tua vida, em nome de Jesus, quando você chegar na tua casa, não vai ter mais aquilo lá. Uma pessoa sem fé fala assim: beleza, vou orar. Tá difícil? A pessoa que tem fé em seu pensamento, ela demonstra. É isso que Jesus fez. Jesus, cara, você vê na Bíblia, você vê na palavra de Deus, Mateus 17, 14, 18, um exemplo aqui, ele fala assim, a palavra de Deus fala: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo e na água. Eu os trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão sofrendo, queridos. Você bota aí com essa carinha de o culto não está acabando, a palavra. Enquanto você está assim, tem gente que está tentando se matar nesse momento. Tem gente que está passando uma faca no pulso. Tem gente que está nesse momento se drogando. Tem gente que está nesse momento tendo relação sexual com 2, 3, com 2, 3, matando a sua cara, morrendo, matando tudo aquilo que tem nele. Isso é muito culpa da nossa vida sem fé. Isso é culpa de muitas vezes nós olharmos para essas situações, e nós por não pensarmos totalmente na fé, e nós por não termos o nosso pensamento totalmente voltado para as coisas de Deus. As pessoas estão morrendo por causa disso. Mas nós vamos mudar essa realidade. Essa juventude vai mudar essa realidade. Cada momento vai ser único. Quando você pisar na rua, meu irmão, porque é muito chato esse negócio. Nós vamos ter evangelismo. Quem quiser ir, vai. Aí chega lá, o cara fica com dor de cabeça que foi só 2, 3. Sabe por que isso? Cansei de ficar falando. Você tem que abrir teu coração para que a fé inunde você. Porque se Deus te deu uma fé, se Deus deu algo para você, não foi para você guardar no teu bolso ou deixar na tua casa, mas foi para você usar. O problema é que muitas vezes a sua fé está totalmente escondidinha ali. Talvez você passou por algum problema na igreja que você veio, ou até mesmo aqui. Talvez você está doente espiritualmente falando, talvez você está machucado.
Mas hoje é dia de você deixar isso tudo no altar do Senhor. Hoje é dia de você entregar isso no altar do Senhor. Hoje é dia de você olhar para o Senhor e falar: Deus, eu não quero mais saber de mim, eu não quero mais saber desses pensamentos, eu não quero mais saber, Deus amado, eu não quero mais saber de falta de fé. Eu quero ser alguém que pensa constantemente como o Senhor pensa. Eu quero ser alguém que vive constantemente como o Senhor vive. Eu quero que o teu reino aí no céu seja operado aqui na terra através da minha vida. Chega! Chega! Eu cansei. Mas eu quero saber se você também cansou. Se você cansou disso, se você cansou de ver pessoas morrendo, se você cansou de ver pessoas sofrendo, comece a pensar constantemente na fé. Que a fé seja o seu pensamento constante. Que a fé te mova. Que a fé que Jesus disse, aquele monte ali, sai, vai para lá. Tome conta do teu coração constantemente, do teu pensamento constantemente, e você comece a viver isso o tempo todo. A nossa fé fortalecida gera vidas. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim: a tua fé, aponta o dedo profético para ele, fala: a tua fé fortalecida gera vidas. A partir de hoje, nós vamos pensar como os heróis da fé, sem limites, sem reservas. Em suas mentes não tinham aquilo que eles queriam, aquilo que eles gostavam, mas em suas mentes tinham aquilo que o Senhor queria, aquilo que o Senhor determinava. Nesse momento eu quero que você feche os seus olhos. Essa primeira mensagem foi para preparar o teu coração para tudo aquilo que vai vir nas próximas semanas. Essa primeira mensagem é para arrancar todo pensamento, é para já ir direto na tua mente, meu irmão. Essa mensagem, Deus ele tá inundando a tua mente, para ele já arrancar tudo aquilo, porque talvez semana que vem, você vai ouvir um tema diferente, na outra você vai ouvir um outro tema diferente, na última você vai ouvir um tema sobrenatural, você vai ouvir um tema sobre aquilo que Deus realizará. Mas o problema é que talvez você chegue lá na última, e o seu pensamento não seja um pensamento de fé, e você vai passar por esses 4 sábados, e nada vai acontecer. O meu desejo não é eu ver você aqui na frente. O meu desejo é eu ver você andando para frente. O meu desejo é eu ver você crescendo espiritualmente. O meu desejo é ver você, sabe, rompendo na vida espiritual. O meu e o desejo dessa juventude, desses líderes, Pastor Marcelo, os nossos desejos não é ver você chorando aqui na igreja. O nosso desejo é ver você rompendo na vida espiritual genuína, verdadeira, ao ponto de um dia, se nós passarmos, ao ponto de um dia, se eu, talvez com alguma palavra que você não goste de mim, te magoe, ao ponto de um dia o Giovanni ou o Diego falar alguma coisa que você não goste, e você olhar e falar assim: a minha fé não vai permitir eu parar por causa disso, porque eu sou alguém que anda pela fé, eu penso pela fé, meu pensamento é na fé.